bem, vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículos 10 até o versículo 13. Mateus 9. De vez em quando a gente fala dessa cena, e eu queria hoje meditar especificamente sobre ela, e pensar um pouquinho hoje sobre a religião de Jesus. Você já parou para pensar na religião de Jesus? Não sei se você já teve a consciência de que Jesus ele era um homem religioso, e veio a este mundo para falar de religião, e para trazer religião. Alguém falou que religião não se discute. Eu acho interessante essa ideia, religião não se discute. Eu acho que se não se discute religião, nada contra, eu acho que a ideia parece muito interessante, né? Mas eu acho que nós somos a primeira vez da história da humanidade que alguém teve a ideia de que não se discute religião. Interessante, em toda a história da humanidade, até antes do século XX, todo mundo achou que a religião era uma pauta importantíssima da vida humana, de que não se podia discutir a humanidade sem se falar de religião. Pela primeira vez o homem, no século XX, esse homem inteligentíssimo, que hoje os homens são inteligentíssimos hoje, né? A gente está nos píncaros da inteligência. Esse homem inteligentíssimo chegou à conclusão de que não se fala de religião. Não, religião não é coisa para ser discutida. Eu posso falar do ser humano e eu dispenso essa área da vida dele como se fosse uma área sem importância. Na verdade, a religião é uma área de primeira importância na existência humana. É algo que realmente tem que ser discutido, tem que ser falado. E Jesus não foi diferente, ele foi um homem religioso. Ele não só era um homem religioso, como ele tinha inclusive uma religião. Todo mundo sabe que Jesus era um judeu. Ele era judeu, ele tinha uma religião no sentido humano, e ele veio a este mundo para falar sobre religião. Mas a religião de Jesus, como a gente vai ver hoje, ela é um pouco diferente da religião do mundo, das religiões que existem neste mundo. E eu quero pensar um pouquinho sobre essas peculiaridades da religião que Jesus trouxe para este mundo. Então, não é que a gente tem que ser menos religioso. Alguém diz, tem que ser menos religioso. Eu não acho que tem que ser menos religioso. Tem que ser mais religioso, pelo contrário. Mas a religião de Jesus, eu tenho que deixar menos a religião, né? Servir menos a religião humana e mais ainda a religião do próprio Senhor Jesus. E qual é a religião de Jesus? Quero ler com vocês, Mateus capítulo 9, versos 10 a 13. Esses versículos nos dão uma ideia, ou pelo menos um início de conversa para falarmos a respeito de como Jesus pensava a religião e de como ela deveria ser. Capítulo 9, versos 10 a 13 de Mateus diz assim: Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Esse texto é bem conhecido nosso, a gente já leu muitas vezes, e nós até já pregamos aqui na nossa igreja, nessa parte que começa no versículo 14, na sessão seguinte. O versículo 14, ele é bem interessante, que ele começa uma discussão sobre jejum. Não sei se você já fez jejum, né? Jejum religioso. Diz que jejum é bom para a saúde. Alguém já falou isso, é bom de vez em quando, faz uma limpeza no corpo. Não sei, eu não sou muito bom nesse negócio de jejum, e eu sofro muito, mas o jejum tem o seu lado positivo, né? O fato, não sei se você já fez jejum, mas a discussão aqui, a parte que a gente leu não, mas o versículo seguinte, a gente foi até o 13, do 14 em diante é uma discussão sobre jejum. E por que depois de um banquete, depois de um jantar, vem uma discussão sobre jejum? Geralmente a gente não discute jejum no jantar, mas aqui o jantar leva a uma discussão sobre jejum. E quem promove a discussão sobre jejum são exatamente os fariseus, porque eles não gostaram muito da ideia de que Jesus
comesse naquele jantar. Havia vários motivos, nós falamos e já pregamos sobre o texto seguinte, e a gente viu que Jesus escandalizou os fariseus. Primeiro porque era um jantar de publicanos, ele estava comendo e não era o tipo de pessoa com a qual Jesus andaria. Jesus era um homem santo, e um homem santo não anda com esse tipo de pessoa, eles são pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos, eles eram corruptos. Imagina uma pessoa que tudo, né? Os irmãos sabem que é corrupto, e de repente alguém viu lá o pastor sentado lá na mesa, conversando com ele. Ele foi acusado de corrupção. O que vocês vão pensar? Ih, olha lá, o sujeito é acusado de corrupção e o pastor na mesa conversando, resultado, tem alguma coisa a ver, não é isso? Não passa na cabeça da gente? Quando viram Jesus ali, junto com os publicanos, os cobradores de impostos, homens que eram odiados pela sua sociedade, eles logo julgaram a Jesus, julgaram a religião que Jesus tinha trazido a este mundo, e então lançaram uma discussão sobre o jejum, porque na ideia deles, Jesus não devia ficar perdendo tempo. Primeiro, eles se escandalizaram com o fato de que Jesus estava comendo, e começou aí, esse foi o primeiro problema. Jesus está comendo, porque um homem santo, um homem de Deus, ele não fica comendo, nem comer, mas como comer? Até teve uma hora que Jesus, lembra uma vez que Jesus até ficou bravo, porque os discípulos falaram que Jesus estaria falando sobre comida, né? E aí ele ficou, gente, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. De fato, Jesus, ele tinha, a comida não é o mais importante da vida, mas lá está Jesus comendo, e comendo bastante, e bebendo bastante, e está lá enchendo a barriga. E isso não agradou aos fariseus, que ficaram escandalizados, antes de tudo, pelo fato dele estar comendo. Na cabeça dos fariseus, um homem como Jesus, que era um homem santo, era um homem espiritual, era um homem que estava no andar de cima da espiritualidade, ele não ia comer, ele ia jejuar. Imagina, Jesus vai comer, esse negócio de Jesus comer não funciona. Ele tinha que jejuar, porque o homem santo jejua. O homem santo ele passa fome, come pouco. Esse negócio de comer pouco é uma tradição, né, na história do pensamento e na história do misticismo mundial. Os grandes homens, os grandes místicos e até mesmo os grandes pensadores sempre comeram pouco. E eles ensinavam que se deve comer pouco. Coma pouco e o básico, aquilo que é importante para o corpo somente, e não fique se empaturrando demais. Era um conceito que se tinha, né? Não sei se esse conceito parece que está meio fora de moda hoje em dia, graças a Deus por isso, não é? O fato é que os fariseus achavam que Jesus não deveria comer simplesmente. Ele comer já era um problema para eles, a gente já falou a respeito disso. Um outro problema, também aliado ao fato de que ele estava comendo, é o tipo de gente com o qual ele comia. Quer dizer, além de comer, ele devia estar jejuando e orando e não comendo, mas já que está comendo, que pelo menos ele escolhesse um público melhor para comer com ele. Ele estava comendo com pecadores, com publicanos, com homens que não tinham um bom testemunho, eram homens que eram condenados pela sua sociedade e eles não estavam muito contentes com isso. Pelo simples fato de que Jesus comia e comia com os publicanos. E eles achavam que Jesus devia gastar tempo com jejum e oração, e não ficar fazendo festa. Vai na festa, que negócio de, né? Como se Jesus não devesse ir para a festa. Homem santo não fica em festa, ele fica orando, ele fica sozinho, ele fala de coisas de Deus, ele fica meio que compenetrado, ele fica solene, digamos assim, né? Ele vive uma vida solene. E eles achavam que Jesus tinha que ter esse estilo de vida. A resposta de Jesus a respeito disso, nós já falamos a respeito dessa resposta, era de que aquele não era um tempo de tristeza. Jesus não era contra o jejum. Ele fala, gente, eu acho que o jejum é uma coisa boa, mas por que a gente jejua? A gente não jejua quando está feliz. Quando a gente está feliz, o que a gente faz? A gente faz festa. Tem hora para jejuar, mas não é agora, não é? Calma, o próprio Jesus já tinha jejuado antes e jejuaria depois desse evento, mas não agora. Agora especificamente não era um momento de tristeza, era um momento de alegria. E é isso que tentou mostrar. Nós acabamos de orar aqui, né, por um casal que vai fazer uma festa no sábado que vem, e não é hora de jejuar. Eu devo estar lá, se Deus quiser, né? E não é hora de jejuar, é um momento de festa.
Seria estranho. Hoje não, hoje eu estou jejuando, mas deixa para jejuar. Jejua na sexta, jejua no domingo, mas não no sábado. Não é hora para isso. É uma questão de bom senso. Não faz sentido. Gente, não é hora para isso. Então a primeira resposta de Jesus é essa: não é tempo de jejum. Quando chegar o tempo de jejum, vamos jejuar. Deus vai nos dar motivos para a gente ficar triste, não é? A tristeza, segundo Deus, segundo Paulo fala lá em Corinto, tem hora para isso? Tem. E quando chegar esse momento, vamos jejuar. E vai ser uma bênção, vamos sofrer, vamos chorar, vamos amargar, vamos rolar na cinza, tudo aquilo, né? Tem hora para tudo e tem hora para isso também, mas não é agora. Agora é uma hora de alegria e então não é a hora de jejum. Então essa é a resposta de Jesus. Este era um tempo de festa e não de tristeza. E por que aquele era um tempo de festa? Havia vários motivos, mas há um motivo principal pelo qual aquele era um tempo de festa. E Jesus diz: o principal motivo porque este é um tempo de festa é porque eu estou no mundo. Eu estou aqui com eles. Então isso é motivo de alegria para eles. Quando eu estou com eles, eles precisam ficar felizes. E é natural que fiquem felizes. Aonde Jesus estava, havia alegria. E aqueles publicanos e pecadores estavam felizes pelo fato de que Jesus estava ali. Então, o momento era um momento de se alegrar. E deixe eles ficarem felizes. E eu fico feliz que eles estejam felizes comigo, com a minha presença. E me alegro com eles, e como com eles, e festejo com eles. Então, este é um momento de alegria. Eu estou aqui com eles. E é esse o argumento de Jesus. E aí Jesus, então, a partir desse argumento, ele vai mostrar que a religião dele é diferente da religião dos fariseus. Jesus era um judeu, a gente sabe disso. Ele não era um mau judeu. Ele cumpria o cronograma do judaísmo. O que o judaísmo pedia, ele fazia. As festas judaicas, ele frequentou todas. Ele foi circuncidado, né? de modo que a circuncisão introduziu ele naquela religião judaica. E Jesus cumpria com todos os deveres de um judeu. Ele era um bom judeu. E agora Jesus vai mostrar, e parece que alguma coisa na religião de Jesus não combinava com a religião do seu tempo. Embora ele fosse um bom judeu, assim como Paulo, um dos discípulos de Jesus, não havia conhecido Jesus pessoalmente, mas ele próprio se tornou um seguidor de Jesus, o próprio Paulo escreveu uma carta aos romanos e uma outra aos gálatas, para mostrar, entre várias coisas, que o próprio Paulo era um bom judeu. Gente, eu sou um bom judeu. O que mais eu tenho que fazer como um judeu? Paulo fazia tudo o que um judeu tem que fazer. Eu sou um ótimo judeu. Ele procurava mostrar, inclusive, que ele próprio era um judeu melhor do que muito judeu que se dizia judeu. Ele próprio dizia, tem muita gente que se fala israelita, mas não é israelita, não é um judeu verdadeiro. Paulo se julgava assim e Jesus era um ótimo judeu. Mas havia algo na religião de Jesus que perturbava o seu tempo, que não combinava com o judaísmo do seu tempo e que causava um atrito com as pessoas daquela religião. E eu quero mostrar 3 pontos no texto que acabamos de ler, que mostram essa religião de Jesus. Primeiro ponto dessa religião que Jesus trouxe a este mundo, e é a verdadeira religião que todos deveríamos ter. Primeiro, alegria por aquilo que Deus tem feito, ao invés de tristeza por aquilo que Deus deixou de fazer. Alegria por aquilo que Deus tem feito, ao invés da tristeza por aquilo que Deus deixou de fazer. Eu não sei o que Deus deixou de fazer na tua vida, mas eu posso te garantir, o que Ele fez foi muito mais do que o que Ele deixou de fazer. Deus nunca fez tudo, creio, por ninguém. Porque, de fato, a nossa salvação ela é um processo, como estamos aprendendo na escola dominical, além de ser um ato, ela também é um processo. E nesse processo, Deus ele começa a trabalhar na nossa vida e Ele vai trabalhando. Coisas vão acontecendo à medida que vamos caminhando com Ele, de modo que a bênção final de Deus é somente na glorificação. E é passível de que nesse processo nós tenhamos falta de alguma coisa. Talvez você não tenha alguma bênção de Deus. Deus não me deu uma saúde maravilhosa, porque aquele irmão é saudável. Aquele irmão faz o que quer, come o que quer, anda sem, mal agasalhado e nunca está doente. E eu vivo aí caindo das pernas. Como é que é isso? Aquele outro faz qualquer coisa, ganha dinheiro. E eu faço o que faz, não ganha 1 centavo. Por quê?
Deus não deu bênçãos ou as mesmas bênçãos para todos, e todos nós poderíamos reclamar por algo que Deus deixou de fazer na vida da gente. Mas a religião de Jesus não é do tipo que se concentra naquilo que Deus deveria ter dado, mas naquilo que Deus deu. O que Deus deu. Para um pouco e pensa, o que Ele me deu? E o que Deus deu excede em muito aquilo que Ele deixou de nos dar. Se você parasse para pensar, você ia chegar à conclusão de que você não precisa pedir mais nada. Senhor, eu não preciso de mais nada. Se o Senhor me guardar no teu caminho, se o Senhor me mantiver dentro da tua vontade soberana e perfeita, então eu estou feliz, eu estou contente contigo. Deus nos deu o melhor, Ele nos deu o Espírito Santo, a sua própria presença habitando em nós. O que pode ser melhor do que isso? Eu quero o Espírito Santo, mas estou sentindo falta de uma graninha lá no banco. Mas eu não entendo, essa comparação não tem o menor sentido. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então Deus nos deu o melhor. As bênçãos espirituais de Deus, elas excedem em muito as bênçãos materiais que poderíamos receber. E a verdadeira religião diante de Deus não é aquela que está concentrada naquilo que falta, mas naquilo que tem. Deus nos tem dado muito. Se você parar para pensar, há muito de Deus em sua vida. E você pode partir daquilo para avançar para novas conquistas. Deus ainda tem muito para nos dar, mas Ele já nos tem dado muito. Os fariseus queriam jejuar porque, não, vamos jejuar. Vamos celebrar a falta. O jejum é a celebração da falta. E Jesus, mas por que celebrar a falta? Vocês têm coisas nas mãos. Deus tem dado bênçãos. Jejuar como que para dizer, Deus, a gente está jejuando para mostrar que a gente está sofrendo. Mas sofrendo com o que, criatura? O que está te fazendo sofrer tanto? Deus te deu tanto. Então, pare de sofrer e comece a viver. Viva as bênçãos que Deus tem dado. Olhe para elas, reconheça-as. Porque essa é a verdadeira religião de Jesus. Um reconhecimento daquilo que Deus nos tem dado. Claro que vão faltar coisas em nossas vidas. Não há dúvida, né? Não temos tudo. A Bíblia nos fala sobre algo que nos falta. Tiago, por exemplo. Tiago diz no capítulo 1, se alguém tem falta de sabedoria. Tiago pressupõe que um cristão, mesmo uma pessoa que tem Jesus no coração, pode até ter falta de sabedoria. Mas ele diz, se você tem falta, peça a Deus. Ele dá liberalmente. Liberalmente significa, ele manda a rodo. É falta de sabedoria? Então peraí, ele já manda logo um monte. Deus é generoso naquilo que nos abençoa. Então, a religião de Jesus, ela é uma religião de louvor, de gratidão. Mesmo na falta, nós ainda temos motivo para louvar. Não é uma religião de reclamação, porque se você viver uma vida de reclamação, você fugiu da verdadeira ideia de Jesus, daquilo que Ele tinha em mente quando nos chamou para estar com Ele. A verdadeira religião, ela é uma religião de gratidão. Gratidão pelas bênçãos que nós temos consciência, já recebemos de Deus. Deus nos tem dado elas. E essa é a verdadeira religião de Jesus. Alegria pelo que Deus tem feito, ao invés de tristeza por aquilo que nós achamos que Ele deveria fazer. Em segundo lugar, a verdadeira religião de Jesus, ela é relacionamento antes de isolamento. No versículo 11, Jesus Cristo disse, ora, vendo os fariseus, perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por que ele come com essas pessoas? E Jesus vai mostrar, eu como com eles, tem vários motivos, mas tem um motivo essencial. Eu como com eles porque a verdadeira religião é andar junto com pessoas, é estar com elas, não é isolamento. O isolamento não faz parte da religião de Jesus. Existe uma característica da igreja de Cristo e que está presente no coração de todos nós, que é a comunhão. A comunhão, ela é o resultado do amor que está em nós. E o amor é o primeiro de todos os frutos do Espírito Santo. O primeiro de todos, talvez nem o primeiro, talvez seja o fruto por excelência. Aquele que se tivermos em nosso coração, todos os outros virão naturalmente. O amor. E o que é o amor? É aquilo que nos liga e nos une às pessoas. Não é que você não deva ficar sozinho de vez em quando. A solitude tem o seu lugar na sua vida, na minha vida. Isso tem o seu lugar. Mas a religião de Jesus, ela busca gente. A gente tem que estar perto de pessoas. A gente ama pessoas.
porque são pessoas amadas por Deus. Se Deus ama pessoas, eu também devo amá-las. A religião de Jesus é assim. A religião de Jesus, ela é um compartilhar, não pode ser um isolamento. Tem muita gente que chega na igreja e está isolado, sozinho, não conhece ninguém, não anda com ninguém, não ora com ninguém, acaba o culto, vaza, não é? Não, a religião de Jesus, ela é o quê? Ela é compartilhamento. Você conversar, você falar de si, você falar das suas dificuldades, orar por pessoas, receber a oração delas. Essa é a verdadeira religião de Jesus. O projeto de Deus, ele é para ser vivido em coletividade. Ninguém pode vencer na vida cristã e vencer os desafios que estão diante de si sozinho. E aqui na igreja a gente tem encontro para ajudar todas as idades, não é? Por que encontro de jovens? Porque entende que o jovem tem que estar junto. Não vão aguentar sozinho. Acha que vai aguentar? Sai para o mundo aí para ver se você aguenta. Não aguenta. Vai cair. Vai ser tentado. Mas quando você está junto, você fica forte. É por isso que junta casal. A gente teve um jantar de casais aí maravilhoso. Junta casal para quê? Porque quando junta, fica mais forte. Fala a verdade, vocês que estavam no jantar. Só de ver aqueles casal já fortalece a relação da gente. Só de olhar para eles. Aqueles casal bonito, né? Sentado na mesa. Ali, mãozinha dada, às vezes nem está tão bom assim, né? Às vezes está até brigando, só aquele dia que... Não tem problema, só de ver o irmão junto já fui abençoado. Olha, que bênção aqui, né? Ontem eu estava no encontro de casais também, numa igreja aqui da Abamel, uma bênção, só de olhar para aquele pessoal a gente já é abençoado, porque está junto. A religião de Jesus é assim, o estar junto. A gente sempre fala de participar de uma programação durante a semana, para você ter uma oportunidade de conversar com alguém, de estar junto com alguém. Irmãos, é assim que se vive com Jesus. O nosso irmão, ele é um dos rostos preciosos de Jesus neste mundo. O rosto da pessoa com quem eu ando. Pode ser meu marido, minha esposa, mas também pode ser um irmão da igreja. Essas pessoas são muito importantes na minha vida. E quando você lança sementes de amor, você colhe amor. Às vezes eu fico, gente, eu saí daquela igreja porque naquela igreja não tinha amor. Já escutou essa? Eu já escutei isso um monte de vezes. Aquela igreja não tinha amor. Mas aí eu sempre respondo a mesma coisa, querido, amor é um fruto. E como é que você tem fruto? Para ter fruto, primeiro, você tem que jogar uma semente. Segundo lugar, você tem que regar. Depois você tem que cuidar dela. Ela vai crescer e com o tempo, ela vai se tornar uma árvore e aí ela vai começar a dar fruto. E aí você colhe. Se você não colheu o fruto do amor, é porque provavelmente você não semeou o amor. É que tem gente que quer colher aquilo que não semeia. Não é que é errado colher o que não semeou, não está errado. Mas só Deus, a palavra de Deus, ela tem uma descrição de Deus que eu acho muito bacana. Deus é aquele que colhe o que não semeou. Só Deus faz isso. Embora eu acho que isso é até uma expressão, porque Deus ele semeia, né? Todas as coisas só existem porque foram semeadas por Deus de alguma forma. Mas é uma ideia de que Deus ele não precisa trabalhar por nada. Ele tem o direito de obter imediatamente o que ele quer. Porque tudo é dele, no final das contas. Mas para mim não. Eu tenho que trabalhar por aquilo que eu quero. E eu também tenho que trabalhar pelo amor. Quero amor? Então semeie o amor. Quero receber amor? Então compartilhe o amor. Quanto mais você estende a mão, mais mãos vão se estender a você. Quanto mais você abre o coração, mais corações se abrem para você. E você vai encontrar uma vida muito mais íntima, muito mais profunda com o próprio Deus, nesse compartilhamento. O que Jesus quer com a sua religião é que as pessoas fiquem juntas. Por que ele come com pecadores? Simples, porque está junto deles, porque é o estar juntos, eu estou com eles. Vocês estão reclamando de mim, mas eu não estou com vocês, eu estou com eles. Veja se os publicanos estão reclamando. Não estão, porque Jesus está lá. É compartilhamento. A verdadeira religião é o compartilhar. E por fim, o último detalhe e a última coisa que quero falar sobre a verdadeira religião de Jesus é que ela é muito mais interior do que exterior. Ela não está pensando tanto do lado de fora, ela tem o seu lado, né? Do lado exterior, das atitudes, dos comportamentos, dos rituais, isso tudo faz parte. Mas ela é, acima de tudo,
interior. Ela começa no interior. E a religião de Jesus, ela é um retorno para si mesmo e para o seu próprio coração. No verso 13, Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia eu quero. Isso é uma frase que está no Velho Testamento e Jesus tira lá do texto do Velho Testamento. Deus dizendo para o seu povo: eu quero misericórdia e não sacrifício. E o que significa misericórdia e não sacrifício? Significa, eu quero atitude interior e não mero ritual. Eu não quero ritual, eu quero uma atitude interior. Não que Deus dispense o sacrifício. Uma das coisas que os profetas reclamam foi o abandono do sacrifício. Deus não é contra o ritual. Não é para você, não, então não precisa de nada. Porque tem a história dos 8 ou 80, né? Então não precisa de fazer nada. Não é isso. Mas Jesus quer mostrar que a religião verdadeira, ela sempre começa no interior de cada um. A gente precisa proteger a base. E qual é a base da vida? É o nosso interior. É o meu coração. O meu coração é a sede da habitação de Deus. E tudo começa no meu coração. Se eu fracasso no meu coração, eu vou fracassar em todas as outras áreas. Que a gente às vezes pensa que Jesus entrou na vida e a religião de Jesus é uma espécie de coisa que vai consertar tudo. Vai. E Jesus realmente tem conserto para todas as coisas. Mas uma coisa importante sobre a religião de Jesus é que ela começa dentro de mim. E se eu falho no meu relacionamento com Deus, então eu vou falhar em todos os outros detalhes da minha vida. Se eu falho na minha comunhão com Deus, eu vou falhar em todas as outras comunhões. Não tem jeito. Vou falhar no casamento. E sabe onde começou? Começou aqui dentro, começou no meu coração. Começou quando eu comecei a não cumprir mais os meus objetivos com Deus. Quando minha vida começou a ser relaxada. E eu comecei a me descuidar. E sabe o que muita gente faz? Ele vai à religião de uma forma como se fosse para tentar substituir aquilo que só Jesus pode fazer em mim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: irmãos, eu não quero que vocês ignorem. Nossos pais estiveram todos no deserto. E todos estiveram debaixo da nuvem. A nuvem era aquela nuvem que cobria o povo no deserto. Era um milagre de Deus diário na vida do povo. Todos estiveram no mar, quando o mar abriu. E os irmãos conhecem bem essa história. E todos passaram pelo mar. E todos comeram do pão espiritual, que é o maná, e todo mundo conhece essa história. E beberam todos da mesma bebida espiritual, que é aquela água que saiu da rocha, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Tiveram experiências incríveis, religiosas com Deus. E Paulo conclui o seu texto dizendo: mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão pela qual foram prostrados no deserto. Morreram todos. Quando Paulo fala que Deus não se agradou da maior parte dele, ele está sendo bondoso. Na verdade só escapou dois, e saíram centenas de milhares, talvez milhões de pessoas do Egito. Mas só 2 escaparam. E era um povo religioso, e tinha experiência religiosa. O que foi que aconteceu? Paulo diz: isso é um aviso para nós, para que a gente conserte o coração primeiro. E aí Paulo começa a falar do coração. Sabe onde eles erraram? E aí Paulo exorta os coríntios. Eles erraram porque começaram a cobiçar. Então não cobiceis. Se vocês começam a cobiçar as coisas do mundo, ali começou o erro da religião. E ali começou a queda. Quando eu caio, geralmente a minha queda começou em meu próprio coração. Então eu preciso voltar para a base. Eu tenho que restaurar a base. Eu tenho que restaurar o coração. Essa é a verdadeira religião de Cristo. É aquela que se volta para si mesmo. Tem muita gente querendo que você vai cuidar, né? Vai cuidar das coisas, vai amanhã, vamos pagar a conta amanhã, vamos fazer amanhã vamos arrebentar a boca do balão amanhã. E Jesus está: não vou arrebentar nada. Volte para si mesmo, conserte o coração, ande comigo, viva o silêncio da minha presença antes de abrir a boca e falar qualquer coisa. Primeiro, fique em silêncio diante de mim. Se eu protejo a base do meu coração, eu terei encontrado a verdadeira religião de Jesus Cristo em minha vida. Essa é a religião de Cristo. Era isso que os fariseus não entendiam.
aquilo que realmente Jesus tinha vindo trazer a este mundo. Um verdadeiro relacionamento com Deus, uma religião verdadeira, mas que estava muito além daquilo que era externo, dos rituais externos. Por que o Senhor não vai jejuar? E Jesus então poderia responder: e por que vocês não vão ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Eu tenho, vocês têm? Eu venho da oração, vocês têm vindo dela? Eu venho do jejum, vocês têm vindo dele? Jesus tinha uma relação verdadeira com Deus. Ele protegeu a sua base e ele se manteve fiel. A religião que ele trouxe a este mundo é a verdadeira religião que Deus deseja que sigamos. Em primeiro lugar, como aprendemos nesta noite, devemos trocar o sentido de que falta algo na vida pela alegria daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Em segundo lugar, trocar o isolamento pela presença dos nossos irmãos e pela comunhão com eles. E em terceiro lugar, buscar uma religião que é muito mais interior do que exterior. Aliás, eu vou dizer, o exterior devia ser só uma expressão do seu interior. É daquilo que o teu coração está cheio que você vai ofertar a Deus. Você não vai dar uma oferta daquilo que não tem dentro de você. Se você der uma oferta, é daquilo que você tem dentro de si. Então que Deus receba esta oferta, mas que foi uma oferta que você cultivou na presença dEle, na sua luta com Deus, no seu caminhar com Deus, nas suas batalhas interiores, na sinceridade do seu coração, na verdade com a qual você tem se batido. Não é fácil, mas você ter se batido com ela, para andar nela, para ser sincero, para estar com Deus. Deus conhece o teu coração, Ele sabe, é aí que está a verdadeira religião. O que vem para fora, o que se transforma em ritual, o que se transforma em culto, em louvor, em adoração, o que se transforma em palavra, enfim, é aquilo que Deus tem feito dentro do meu coração. Se é bom, então vai sair como algo bom. Mas se meu coração é treva, então essas trevas também, de alguma forma, vão sair de mim. A verdadeira religião de Cristo, ela é um voltar para dentro de si, antes de se voltar para fora.